Livros de bruxas, coleções de feitiços, fórmulas, encantamentos, essas coisas funcionam ou são apenas crenças populares que atravessaram os séculos e até hoje são vendidos em publicações baratas consumidas por mentes crédulas em busca de soluções fáceis para problemas mundanos? É isso que esse vídeo revela para você. A Bruxa de Évora. Pesquisa, traduções e texto original, Lígia Cabuz. Publicação original, novembro de 2010. Segunda parte. Capítulo 10. Lendas, fórmulas e segredos. Aos poucos, torna-se claro que os relatos sobre a Bruxa de Évora são de fato um conjunto de lendas e seus supostos escritos são extraídos de grimórios mais antigos de autoria ignorada. São atribuídos a este ou aquele mestre mais conhecido no âmbito do folclore da cultura popular, como Alberto o Grande, Papa Honório, Bruxo Atanásio e o próprio Cipriano o Feiticeiro. Muitas das receitas dos grimórios são fórmulas de remédios caseiros, acervo de um saber muito útil em uma época em que a medicina dispunha de poucos recursos e médicos com estudo eram poucos e para ricos. Muitos segredos da bruxa revelados no livro de Amadeu de Santander fazem parte da sabedoria popular dos curandeiros e curandeiras de linhagem imemorial, uma herança que durante muito tempo foi preservada e transmitida através da cultura oral. Se não vejamos, a própria bruxa apresentada por Santander, a feiticeira, comenta algo provavelmente verídico na vida de muitas bruxas de Évora. Seus conhecimentos foram-lhe ensinados pela mãe, segredos passados de geração em geração. Explicando a Cipriano em que consiste o feitiço da cobra grávida para prender marido, ela revela algo de recorrente na biografia dessas bruxas de encruzilhadas. Nas palavras da bruxa: é pele de cobra com flor de suage e raiz de urze que estou queimando em nome de Satanás para defumar as roupas do duque, o grão-duque de Terrara, e ver se o desligo daquela mulher, referindo-se a uma amante. A bruxa continua: essa mágica sempre foi infalível quando minha mãe a praticava debaixo dessas abóbadas em que as mãos humanas não tomaram parte. Minha mãe desligou com ela essas mancebais de nobres e monarcas. Mancebais são relações extraconjugais e as abóbodas não tocadas por mãos humanas indicam que a bruxa opera em cavernas. Compilados em manuscritos medievais, organizados em volumes raros, artesanais, ornados com finas iluminuras, a grande enciclopédia dos saberes populares pagãos, curiosamente, começou a ser organizada, não raro, pelos monges escribas de prestigiadas escolas e bibliotecas de mosteiros da cristandade medieval. Provavelmente foi pela pena dos monges que surgiram os primeiros grimórios ou engrimanços. Com o advento e evolução da imprensa, esses conhecimentos documentados em registros escritos tornaram-se disponíveis em numerosas cópias que ganharam o mundo em letras de forma em publicações variadas, folhetos baratos, almanaques de curiosidades e até custosas e exclusivas edições. Capítulo 11. Magia Antiga. A imagem na tela ilustra uma lenda. Diz assim: a bruxa de Évora foi vista voando em um bode preto. Voava acompanhada por um veado e um javali alados. Agora vamos abordar um pouco da pesquisa de Maria Helena Farelli no livro A Bruxa de Évora. Minha edição é de 2006. Aqui, a autora apresenta a personagem como um arquétipo folclórico luso-hispano-brasileiro, com ênfase nas raízes portuguesas da lenda, já hibridizada com os seguintes elementos. Primeiro, o druidismo celtíbero doméstico, caseiro. Segundo, o culto romano à deusa Diana,
a Ártemis grega, cujas ruínas do templo ainda podem ser visitadas em Évora. Terceiro, a figura mítica da moura feiticeira, frequentemente apresentada simplesmente e depreciativamente como moura torta, um modelo de bruxa. Tudo isso misturado ao quarto elemento, ritualismo cristão das orações e adoração dos santos, relíquias e nomes sagrados. Em Farelli, a narrativa passa, como é necessário, pela história da nação lusitana, detendo-se no período em que a cultura popular mística religiosa já tinha absorvido elementos que ficaram como herança do tempo da dominação islâmica sarracena em toda a Península Ibérica. Boa parte dessa herança consiste no universo misterioso da magia semita, caldaica, mesopotâmica, dos magos alquimistas, astrólogos, videntes, quiromantes, necromantes, invocadores de gênios e espíritos dos mortos, magia negra também, sim, da mais antiga tradição árabe pré-islã. Segundo Farelli, a bruxa de Évora era a guardadora dos segredos dos feitiços do Oriente, aquela que voava em camelos alados. Sobre o sincretismo no qual foi forjada a bruxa de Évora, a autora escreve: o português sempre acendeu uma vela para Deus e uma para o outro. Até na igreja ele fazia mirongas. Até os padres eram acusados desses feitos, mas os considerados grandes bruxos eram os mouros e os israelitas. E mais, segundo a lenda, a bruxa de Évora era moura, árabe ou morisca. Capítulo 12. Bruxa erudita. Em relação à aparência, a bruxa de Évora apresenta o arquétipo folclórico da personagem em sua velhice, as bruxas velhas e esquivas dos contos infantis. Mas ao contrário do modelo da bruxa curandeira intuitiva, analfabeta, camponesa ignorante cujo conhecimento é todo proveniente de experiência pessoal e herança de tradições orais, em Farelli, a bruxa de Évora é praticamente uma erudita. Alfabetizada, poliglota, ela fala, lê, escreve em português gentílico da época, árabe e latim. Sem citar sua fonte de informação, a autora enfatiza: sabia matemática, reconhecia estrelas, sabia ler a sorte nas areias. Ela conhecia a magia de seus ancestrais árabes, mas, vivendo no século XIII, os anos de 1200, também sabia da magia dos celtas. Todavia, a moura pagã era ao mesmo tempo devota cristã. A velha bruxa já tinha feito a peregrinação a Santiago de Compostela, tradição cristã. Já tinha ido à Sé de Braga muitas vezes pagar promessas. E ainda, a bruxa de Évora não era uma herética, era uma mulher que conhecia as rezas. É um equívoco comum do olhar superficial do Ocidente sobre o Oriente, a confusão da cultura árabe com a cultura muçulmana. A magia não poderia ter sido praticada por uma muçulmana. O Islã proibiu, sujeitando a severas penas, a prática da magia tradicional pré-islâmica. Fechando esse parêntese, além disso, a bruxa de Évora era uma senhora em uma situação social e de comportamento atípicos para sua época. Vivia bem, ou seja, não passava dificuldades financeiras, materiais, tinha dinheiro proveniente da prestação de seus serviços mágicos ou técnicos científicos. Porém, consciente do espírito dos tempos medievais, não ostentava riqueza ou poder. Sabiamente, era discreta, andava pobremente vestida, era seu jeito de ficar invisível e evitar confrontos com as autoridades religiosas. Capítulo 13. O livro da bruxa, que não é da bruxa. Como todo ocultista, a bruxa de Évora, alfabetizada que era, possuía ou devia possuir seu próprio livro, ou livros, de estudos e anotações, contendo fórmulas de elixires, unguentos, poções, rezas, rituais e outros saberes. Nos meios esotéricos, o livro de registros pessoais de uma bruxa é chamado Livro das Sombras.
Um possível livro da Bruxa de Évora, se autêntico, atrairia curiosidade e cobiça proporcional à força lendária de sua suposta autora. Um objeto digno de um museu de história da cultura ocidental. De fato, esse livro é um dos elementos mais explorados no folclore em torno da bruxa. Explorado, inclusive, no mercado editorial. Porém, o texto que tem atravessado séculos e que Amadeu Santander reproduz em seu livro, este texto é uma mutação de autoria desconhecida o suficiente para ser considerado de domínio público. Na folha de rosto de uma edição recente, Santander, a editora, ou seja lá quem for este autor, declara que a obra reproduz o único e autêntico manuscrito cópia do original extraído do Flos Sanctorum, datado do tempo dos mouros de Évora. Essa informação é um beco sem saída na pesquisa. Ocorre que o Flos Sanctorum, ou Florilégio dos Santos, Flor dos Santos, a princípio é uma hagiografia, um livro que reúne biografias de santos. E a situação se complica, posto que o Flos Sanctorum, segundo estudos, é, por sua vez, reedição de um livro mais antigo, a Lenda Áurea, ou Legenda Áurea, que também é essencialmente coletânea de vidas de santos, escrito e compilado por Jacobus de Voragine, italiano religioso dominicano, arcebispo de Gênova, datado em torno do ano de 1260. Tudo indica que o livro da bruxa não é de modo algum derivado de manuscritos de uma bruxa de Évora. Sinto muito. Para falar a verdade, eu não sinto tanto assim. O nome da bruxa, nesse caso, tal como acontece com o penitente bruxo Cipriano, esses nomes são usados como isca de marketing, caso simples de propaganda enganosa. Os livros atribuídos aos lendários autores são coletâneas de simpatias e receitas populares, tradicionais, resgatadas do acervo da cultura oral, misturadas com rezas e saberes práticos destinados a solucionar problemas do corpo e da alma do homem medieval, e que são vendidos até hoje em almanaques de bancas de jornal atribuídos à sabedoria ou poderes de gurus, bidus, ciganas e afins. Quem compra esse tipo de literatura merece a decepção com o conteúdo e o dinheiro jogado fora. Essa segunda parte de A Bruxa de Évora termina aqui. Eu tenho material para uma terceira parte, mas hesito em colocá-la em vídeo e publicá-la no YouTube. Esse canal não tem muita audiência. Aqui ninguém comenta nada, ninguém dá like em nada e ninguém compartilha nada. Até o próximo vídeo, seja lá sobre o que for.